Olá, estamos de volta dando continuidade àqueles nossos estudos a respeito das bases da família. Vimos no primeiro estudo, de uma forma mais ampla, os 4 pontos que são bases, que são fundamentos para a família. Ser cheio do Espírito Santo, sujeição mútua, amor incondicional e respeito incondicional. Falamos um pouco mais superficialmente, mais rápido sobre cada um desses assuntos. E agora vamos ao segundo, já que no vídeo passado nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, já de uma forma um pouco aprofundada. E hoje vamos falar sobre a sujeição mútua. A palavra de Deus em Efésios 5:21 nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso significa que o casal, o irmão, a irmã, toda a igreja deve haver entre cada membro uma sujeição mútua. O que significa isso? Que todos são importantes, todos são irmãos em Cristo, todos têm a mesma imagem e semelhança de Deus. A opinião, o pensamento, a contribuição de cada um é importante para a edificação do corpo de Cristo. Os relacionamentos devem se basear nos princípios que a palavra de Deus estabelece. Nós somos cristãos e cremos no poder da palavra para fortalecer, restaurar, alimentar, curar os nossos lares, a nossa igreja, o corpo de Cristo. Mas o fato de sermos irmãos e irmãs não nos autoriza a viver de qualquer forma, de qualquer jeito. E a palavra de Deus mesmo, ela dá os princípios que regem este relacionamento. Então, antes de ser marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo. E para irmãos em Cristo, nós devemos entender que devemos sujeitar-nos uns aos outros. Os principais princípios do relacionamento, eles derivam do amor de Deus, que é revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e está expresso na doutrina dos apóstolos. O que significa a doutrina dos apóstolos? Após a vida de Jesus, o seu ensino, sua morte e sua ressurreição, uma continuidade ainda de ensino, ele deixou tudo que é necessário para a vida cristã, a vida familiar, ensinado aos apóstolos, que transmitiram depois, com a propagação do Evangelho, eles transmitiram o que é chamado de ensino dos apóstolos ou doutrina dos apóstolos. E isso tudo está expresso no Novo Testamento. Nós não deixamos de fora o Antigo Testamento, porque ele faz parte e ele é interpretado no Novo, ele se cumpre no Novo, e ele traz coisas que são repetidas enfaticamente no Novo Testamento também. Mas Cristo é como um prisma, que a luz que vinha do Antigo Testamento incide e ela se abre em todo um leque de todas as cores ali do espectro luminoso. Então, em Cristo tudo é interpretado, em Cristo tudo é entendido. O Novo Testamento se completa nele, o Antigo Testamento se explica nele, o Antigo Testamento se completa nele. Então, isso tudo está registrado no Novo Testamento. E há tantos versos, há tantas coisas que nos falam sobre o relacionamento entre marido e mulher e entre irmãos em Cristo. Paulo expressa assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Isso está em Romanos capítulo 15 e verso 5. Então, a expressão externa do amor de Deus que está no nosso coração deve ser isto: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que é acolher o irmão? É respeitá-lo,
é considerá-lo como importante, como alguém que tem dignidade, alguém que tem também a imagem de Cristo, não desprezá-lo. Isso é acolher alguém, assim como Cristo na cruz acolheu a todos nós, mesmo nós sendo pecadores. Outras expressões também diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. O fim de tudo é uma edificação mútua na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então aqui nós vemos que tanto o homem como a mulher, o rapaz, a moça, o adolescente, rapaz, o adolescente, moça, os homens, as mulheres, eles têm a mesma essência, criados à imagem de Deus, e têm o mesmo valor e a mesma dignidade no reino de Deus. Baseado nisso, já todo relacionamento entre homem e mulher começa normalmente na juventude. Os rapazes e as moças convivem, jovens, às vezes adolescentes, jovens, juntos na igreja, e a palavra de Deus ela estabelece princípios para isso, para que no futuro, quando alguém for se casar, já tenha princípios anteriores ao casamento já estabelecidos dentro de si. Assim, um rapaz, ele não deve ver as irmãs, as outras moças, como alvo de conquista ou de cobiça, né? Ele deve ser, pelo contrário, alguém que seja um instrumento para a edificação da sua irmã, alguém que contribui para o crescimento espiritual uns dos outros. Quando surgiu um sentimento de afeto, de algo mais sério, mais importante, então isso deve ser compartilhado com a liderança também da igreja, com os pais e com a própria pessoa, e partir então para buscar o Senhor em oração, para haver uma confirmação daquele sentimento, que não seja apenas uma atração carnal, mas que não vai se consolidar em um amor maduro, expressivo, assim como Deus estabelece na sua palavra. E depois disso, o namoro deve ser algo santo, algo em que haja também o respeito, a participação na edificação de um e de outro, né? Como diz a palavra aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos outros pelo amor, nunca deixando que a carnalidade domine, né, de uma forma de cobiça, de uma forma lasciva, e o namoro derive para algo igual ao mundo, no padrão do mundo. Há um padrão que a palavra de Deus estabelece, e isso é saudável, é sadio. E quando dois jovens já se respeitam como irmãos em Cristo, quando são solteiros, quando são namorados, noivos, eles entrarão no casamento já com princípios tão especiais que muitos conflitos que se vê nos casamentos não acontecerão com eles, porque já tem uma base espiritual, uma base de cooperação, de amor e de respeito mútuo, né? Mas depois do casamento não muda também. O marido e a esposa continuam sendo irmãos em Cristo, né? E por isso a Bíblia diz que devemos nos sujeitar uns aos outros nesse sentido, de que somos irmãos em Cristo, né? Essa sujeição, claro, não elimina o princípio de autoridade que é dado ao homem, ao marido no casamento, mas ele, pelo contrário, ele mostra ao homem como deve ser exercido isso, no modelo de Cristo que ama a sua igreja, se entregou por ela, faz tudo por ela, está sempre servindo a igreja, serviu a igreja a ponto de morrer por ela. Assim, o amor do marido e a sua autoridade deve também expressar da mesma forma o caráter de Cristo
neste relacionamento, né? Ou seja, os meus interesses pessoais, tanto do homem como da mulher, não são os mais importantes. Agora eu tenho que buscar agradar a outra pessoa, fazê-la feliz, fazê-la uma pessoa plena, já que ela também tem a mesma essência, tem a mesma imagem de Cristo, imagem de Deus quando foi criada. E eu devo cooperar, né, como filho de Deus, como irmão em Cristo e como cônjuge, para que a edificação dessa pessoa seja plena em Cristo Jesus. A palavra de Deus em Gálatas 3:28 diz assim: portanto não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus, fazemos parte da mesma família, somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Mulher e homem foram criados à imagem e semelhança de Deus, têm mesma essência e dignidade. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou repetindo isso, porque é extremamente importante. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, têm a mesma essência, são iguais em essência e dignidade. Então, a Bíblia também diz assim, Paulo fala em 1 Coríntios 11:11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. O casamento não é uma competição de quem domina, de quem consegue mais, que os seus objetivos pessoais sejam alcançados subjugando o outro. Pelo contrário, é uma cooperação conjunta, amiga, no laço de amor, na graça de Deus, na fortaleza que o Espírito Santo dá, para que juntos possam edificar um lar, já que o casamento é a construção de um relacionamento para a glória de Deus. Se você que ainda não é casado e tem sua namorada, sua noiva, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, respeite, ame e coopere. Se você já é casado, mais ainda, respeite sua esposa, a esposa respeite o marido, e ambos juntos, de mãos dadas, olhando para Cristo, cresçam, sujeitos uns aos outros, porque a palavra nos dá graça, uma graça comum para o casal. Então, em nome de Jesus, façam isso no seu lar, sujeitem-se um ao outro, cheios do Espírito Santo, e vejam o milagre, a bênção, a harmonia e o amor que o seu lar terá. Amém.